O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, neste sexto domingo do tempo comum, a igreja nos coloca toda essa liturgia para nos dar esperança. Lembremos da semana passada, onde nós escutávamos o mandato de Jesus: ide para águas mais profundas. Nós aprendemos que nós podemos ir para as águas mais profundas, precisamos avançar na nossa vida e que não precisamos ter medo, porque Jesus está conosco. E hoje a liturgia de novo vem nos dar essa certeza. Deus está sempre do nosso lado. Deus está sempre por nós. Se todos nos abandonam, se todos nos decepcionam, se pessoas nos perseguem, Deus está do nosso lado. Sempre. Se pessoas nos caluniam, se pessoas mancham o nosso nome, se pessoas querem nos destruir, Deus quer nos levantar. Essa é a certeza que essa liturgia de hoje vem nos trazer. Deus está sempre do nosso lado. Deus nunca falha. Aí hoje nós precisamos então nos questionar, né? Deus está do nosso lado, sim. Mas hoje precisamos pensar em quem nós confiamos. Porque saber somente que Deus está do nosso lado não adianta de muito. Nós precisamos agir. Nós precisamos viver sabendo que Deus está do nosso lado. Precisamos trazer da cabeça e colocar isso no coração. Trazer das páginas do lecionário, da Bíblia, dos livros da liturgia, para o coração, para a vida. Então o salmo de hoje para nós nos ilumina muito. É feliz quem a Deus se confia. Aquele que confia em Deus é como essa árvore que está plantada na beira do lago, na beira da torrente, que nunca verá suas folhas murchas. Quem se confia em Deus, quem confia totalmente a sua vida a Deus, é esse bem-aventurado do Evangelho. Hoje nós somos chamados e convocados a ser bem-aventurados. O bem-aventurado, o feliz no reino dos céus, é aquele que sabe se despojar totalmente de si e sabe encontrar a confiança da sua vida, sabe encontrar o centro da sua vida somente em Deus, somente em Cristo. E esse Cristo ressuscitado que São Paulo proclama na segunda leitura. Essa é a certeza que nós precisamos ter hoje. Certeza de que é feliz quem a Deus se confia. Perto de Deus nós nunca somos tristes. Existem sim as tristezas da vida, as decepções, as mágoas, os tombos da vida, os pecados que nós cometemos. Mas a tristeza nunca vai imperar no nosso coração. A tristeza nunca vai mandar na nossa vida se nós confiamos em Deus. E a primeira leitura para nós é um chamado muito grave. Maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia em Deus. De que lado que nós estamos?
Nós somos esses malditos ou esses benditos? Em quem que nós confiamos hoje? Nós confiamos somente nas outras pessoas? Nós amamos as outras pessoas acima de Deus? Nós colocamos as coisas que nós temos acima de Deus? Ou Deus é o absoluto das nossas vidas? Repitamos de novo, né? É feliz quem a Deus se confia. É essa felicidade que nós precisamos buscar. Nada e ninguém nesse mundo vai nos dar felicidade maior do que confiar a nossa vida em Deus. Em quem que nós colocamos a nossa esperança? Nos momentos de tristeza, momentos de dificuldade, nos piores obstáculos da nossa vida, em quem que nós confiamos? E eu confio em Deus. Quem que nós confiamos? É Deus que nos levanta. É Deus que nos dá esperança. É Deus que nos tira do pecado, nos tira do erro. É Deus que renova a nossa vida sempre. É Deus quem não nos abandona. Infelizmente, às vezes nós tomamos a decisão de abandonar a Deus. E às vezes tomamos essa decisão diariamente, pelos nossos pecados. Quando eu peco, eu digo claramente para Deus: Senhor, eu não te amo. Senhor, eu quero me afastar de vós. Eu quero me afastar do vosso amor. Hoje nós precisamos então tomar uma decisão na nossa vida, nos afastar desses nossos pecados, nos afastar da desobediência, deixar que Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, que Ele quebre esse coração às vezes duro, teimoso, autossuficiente às vezes nós somos. Por isso que nós caímos tanto no pecado, porque às vezes nós confiamos mais em nós do que em Deus. Confiamos mais na nossa capacidade do que na capacidade de Deus. Mais no nosso amor próprio do que no amor que Deus tem por nós. Então hoje é dia de tomar uma decisão. É dia de pensar de que lado nós estamos. Todos nós. Amar as pessoas? Com certeza. Podemos confiar em alguns? Podemos. Mas confiemos e amemos a Deus em primeiro lugar. Só Ele nos dá alegria de verdade. Só Ele nos dá vida de verdade. Então hoje precisamos meditar com muita seriedade as bem-aventuranças. Aquele que é muito cheio de si, aquele que é muito rico, aquele que acha que sabe muito. E eu repito isso já há muitos dias, né? Você deve estar cansado de escutar isso, mas é verdade. Aquele que acha que está muito cheio de si, na verdade é pobre. E Jesus diz muito claramente, né? Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. É melhor passar por tristezas aqui na terra, por dificuldades, por obstáculos, e encontrar depois o reino dos céus, do que passar uma vida boa aqui, tranquila, cheia de risadas, e depois nos afastar de Deus. Então o que nós queremos para a nossa vida hoje? Qual que é a decisão que nós vamos tomar hoje, frente a essa palavra de Jesus, frente a essa Eucaristia a ser consagrada? Qual é o propósito que nós vamos firmar com Deus? Precisa ser propósito de confiança. Precisa ser propósito de esperança. Ter esperança somente nele. Ter esperança de que Ele sempre nos ama. Não importa o que nós tenhamos feito em nossa vida. Não importa o nosso pecado. Não importa a nossa queda. A nossa infidelidade. A nossa traição a Deus não importa. O que importa é um coração justo. O que importa é um coração reto. É um coração arrependido. Um coração que quer voltar para perto de Deus. É isso que importa para Ele. Deus não vê mais nada do que isso. Por isso que nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo do mundo. Não precisamos ter medo do julgamento das pessoas. Não precisamos ter medo da perseguição de ninguém. O próprio Jesus vai dizer, né? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Não precisamos ter medo dessas coisas. Não precisa ter medo do teu próprio pecado, porque Deus te ama. Deus nos ama. Deus nos restaura, nos cura, nos liberta. E Ele quer fazer isso com todos nós. Pensamos que Deus hoje possa trazer ao nosso coração essa tranquilidade. Tranquilidade de que Ele nos ama. Confiança. Se nosso coração hoje está atribulado, se nosso coração está doendo,
se nós estamos com medo de alguma coisa, ansiosos por alguma coisa, coloca o teu coração perto do coração de Deus. Ele entende o que está passando aí. Ele sabe, melhor do que você, melhor do que eu. Ele sabe o que está acontecendo. E Ele não vai te abandonar. Ele não vai nos abandonar. Por isso que é bendito o homem que confia em Deus, porque consegue viver uma vida sem ódio, consegue viver uma vida sem inveja, sem ciúme, uma vida sem vingança contra os outros. Bendito o homem que confia em Deus, porque nunca vai perder a sua vida. Bendito o homem que confia em Deus, porque nunca vai estar desamparado. Bendito o homem que confia em Deus, porque nunca vai ficar no fundo do poço. Deus nos levanta. Deus quebra as correntes do nosso pecado. Deus não nos culpa. Deus ama, Deus perdoa. Peçamos então que o Senhor Jesus possa dirigir a nós essa palavra. Bem-aventurados sois vós. Peçamos a Deus que Ele possa encher o nosso coração dessa santa confiança, desses bons propósitos de conversão e de mudança de vida. Deus nos ajude.